Por quê? Por que há tanta dor, tanta tristeza neste mundo? O abuso, o tráfico de pessoas, a guerra, a escravidão, a fome criada pelo homem numa terra sem lei onde todos estão em perigo por causa dos violentos que se preocupam apenas com seu poder. A saúde precária, os vícios, as famílias destruídas, muita violência. Os terremotos, as tsunamis, a destruição causada pela natureza, o sofrimento, as lágrimas e a pior catástrofe, a morte. Todos são afetados. Ninguém escapa de toda esta angústia. Nem sempre foi assim. No princípio, o Criador fez os céus e a terra. Tudo o que ele fez era bom, e no auge de sua criação fez o primeiro homem e a primeira mulher. Sejam frutíferos, lhes disse, multipliquem-se, governem sobre a minha criação. Faça dela um paraíso de louvor, glória e paz entre seus filhos, e eu habitarei entre vocês e os abençoarei. Tudo estava bem por um tempo no lindo jardim de Deus, até a catástrofe chegar. O homem e a mulher não queriam mais ser servos. Já não estavam mais felizes em deixar Deus ser Deus e adorá-lo e servi-lo. Queriam o poder para eles mesmos. Queriam governar o mundo sem ele. Em um ato impensável de rebelião, declararam sua independência do Criador do mundo. E as trevas caíram sobre o planeta. As trevas se elevaram. Tendo se rebelado contra o Criador, a humanidade não confiava mais nele e não o conhecia mais, e começaram a criar novos deuses de sua própria imaginação. Deuses de madeira e de pedra, deuses que não podiam falar, nem ouvir e nem enxergar, deuses que foram caprichosos e cruéis. As trevas se espalharam. As pessoas começaram a abusar de outras pessoas, excluindo-as, escravizando-as, matando-as. Nações entraram em guerra contra outras nações. A justiça foi lançada ao chão. As pessoas choravam pela dor que estava sobre o mundo e se perguntavam: há alguma esperança? As trevas se espalharam. A terra já não era mais um jardim de prazer. A terra debaixo de seus pés estava amaldiçoada. Espinhos e ervas daninhas cresceram. A terra estava fora de sua ordem. Secas, fome, inundações, pestes, terremotos. O mundo se agitou como uma mulher com dores de parto. As trevas haviam penetrado. A vergonha, a culpa, a solidão, a ansiedade, a desesperança e o medo de que nada jamais poderia mudar a maneira que o mundo estava agora. As trevas e a morte estavam em todos os lugares. O Criador contemplou e lamentou-se. O prêmio de sua criação, a humanidade feita à sua imagem, havia rejeitado seu amor e, apesar de repetidos convites para regressar a ele, continuaram a se rebelar e a construir um mundo de caos e corrupção. Mas o Criador não seria derrotado em seu propósito. Ele amava sua criação e procurou por um homem no qual, por meio dele, pudesse trabalhar para restaurar a terra e toda a humanidade ao seu plano original de amor e beleza. E um dia, Deus encontrou esse homem. Seu nome era Abraão. Abraão buscava a verdade, e seu coração estava perturbado. Ao ver os templos e os santuários para os deuses de sua cidade, ele sabia que essas caricaturas do Criador eram falsas e que o Deus verdadeiro era outro, alguém acima destas divindades e ídolos sem vida erguidos diante de todos. O Deus verdadeiro não seria assim. O Deus verdadeiro não seria uma destas imagens grotescas feitas por mãos de homem que os sacerdotes usavam para controlar as mentes das pessoas. Quem é você, Deus? Onde você está? Revele-se a mim, disse Abraão.
E uma noite o Criador respondeu: Abraão, Abraão, tenho visto sua busca, tenho visto seu coração, e agora venho a ti. Sou o Deus verdadeiro de toda a criação. Saia da terra e do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, e tu serás uma bênção. E por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. As palavras tocaram profundamente na alma de Abraão e permaneceram nele, e ele deixou sua família e viajou para Canaã, a terra prometida, que muitos chamam de Terra Santa, porque Deus agiria naquela terra para restaurar todas as coisas. Mas de todas as palavras que o Deus verdadeiro disse a Abraão, estas se destacam mais. Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Deus usaria Abraão e seus descendentes para restaurar o mundo. Isto era revolucionário. Era uma mudança. Isto era diferente. Nunca antes se havia dito algo assim no mundo. Ao longo dos séculos, a família de Abraão cresceu e tornou-se uma grande nação. Um dia, o Deus verdadeiro falou aos líderes desta nação e disse: Lembro-me da promessa que fiz a Abraão, e agora estabelecerei o pacto da minha promessa com você. Te abençoarei, e tu serás uma bênção para todas as nações da terra, para trazê-los de volta a mim, e para que o mundo seja como deve ser. Centenas de anos se passaram, e Deus continuou a trabalhar no meio do seu povo e no mundo para a grande salvação que ele traria. E através dos profetas de Israel, ele descreveu como esta salvação viria. Ela viria através de uma criança especial. Porque um menino nos nascerá, um filho nos será dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim. Reinará com justiça e retidão até os confins da terra por toda a eternidade. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E um dia, aquela criança nasceu. Nasceu como nenhuma outra criança. Era um bebê milagroso. Nasceu de uma virgem como sinal que esta era a criança especial de Deus que libertaria o mundo de sua dor e sofrimento e traria a salvação a todos os que lhe derem ouvidos e que deixassem seus pecados. Anjos apareceram quando ele nasceu. Pessoas vieram de lugares distantes para adorá-lo. Profecias foram ditas pelos sábios sobre esta criança e as grandes coisas que faria. Este era o Salvador do mundo. E seu nome era Jesus. Quando Jesus tinha 30 anos, ele sabia que era hora de começar sua missão de restaurar o mundo. Viajou entre seu povo proclamando que o tempo havia se cumprido, que o reino de Deus era chegado. O mundo tinha visto as trevas e o sofrimento dos reinos do mundo. Agora era o tempo do reino de Deus retornar à terra e trazer a salvação à humanidade. Ele falou com poder, falou com autoridade, falou com compaixão, curou os doentes, deu vista aos cegos, fez os coxos andarem, crianças mortas foram ressuscitadas. Os que estavam atormentados por espíritos imundos foram libertados e, acima de tudo, perdoou aqueles que vieram até ele arrependidos de seus pecados. Deu-lhes esperança e um novo começo. A alegria transbordou na terra enquanto a luz de Deus dissipava as trevas. Deus estava sendo fiel à promessa que fez a Abraão. Mas nem todos estavam felizes. O poder ainda estava nas mãos de pessoas corruptas, como sempre foi desde o início da grande catástrofe.
E aqueles que tinham o poder não gostavam do que Jesus estava fazendo. Ele era uma ameaça para seu governo. Ele foi perseguido, preso, levado a julgamento, acusado injustamente de crimes e crucificado em uma cruz romana. Parecia que finalmente as trevas haviam vencido. Parecia que as trevas haviam derrotado a luz que havia vindo ao mundo. Até que algo aconteceu 3 dias depois. Mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo morto de Jesus. Mas quando chegaram lá, o túmulo estava vazio. Anjos apareceram e deram a grande notícia. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Jesus estava vivo novamente e estava vivo em um novo corpo que jamais morreria. Jesus não havia sido derrotado pelas trevas. Pelo contrário, Jesus havia vencido as trevas. Sua morte na cruz não foi sua derrota, foi sua vitória. Porque naquela cruz ele pagou o preço dos pecados do mundo. E em sua ressurreição, iniciou a nova criação de Deus, que restauraria todas as coisas que foram prometidas a Abraão. Jesus reuniu seus seguidores e mostrou-lhes as marcas em suas mãos e pés onde ele havia sido pregado na cruz. Explicou-lhes que toda a injustiça feita contra ele havia sido invertida pelo poder de Deus para trazer salvação ao mundo. Porque ao morrer na cruz, ele pagou a punição pelos pecados do mundo. A humanidade era culpada e havia sido condenada por causa de sua rebeldia. A humanidade merecia o julgamento, mas Jesus levou a punição sobre si e por todos. A humanidade agora poderia ser perdoada pelos seus pecados para regressar ao seu Criador. Já não havia mais necessidade de sacrificar animais pelos pecados, porque Jesus já havia feito o sacrifício maior. Já não havia mais necessidade de temer o que havia do outro lado da morte, porque Jesus venceu a morte quando ressuscitou da sepultura. Aquele que tinha curado doentes e perdoado os pecadores, agora havia vencido todos os inimigos ao sair da sepultura como o verdadeiro Senhor do mundo. Então, disse aos seus seguidores que os enviaria em uma missão. Sua missão era dizer ao mundo sobre ele e o que havia feito. Sua missão era dizer ao mundo que seus pecados podiam ser perdoados através dele, que podiam encontrar vida nele, que tudo o que tinha sido perdido por causa da grande catástrofe agora poderia ser restaurado. As trevas entre Deus e o homem poderiam ser dissipadas à medida que as pessoas encontrassem o Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo. As trevas entre os homens poderiam ser dissipadas à medida que as pessoas aprendessem a servir umas às outras com amor, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. As trevas dentro de cada pessoa poderiam ser dissipadas quando o Espírito de Jesus veio com a limpeza, a cura e a renovação. A maldição na criação um dia desaparecerá quando Jesus voltar para fazer um novo mundo de beleza, paz e alegria. Depois que Jesus deu-lhes esta missão, ele voltou ao lugar celestial e foi glorificado como o Senhor do céu e da terra. E agora, como o verdadeiro Senhor do mundo, ele dá poder e guia seus seguidores para espalhar as boas novas de que ele, o Salvador da humanidade, restaurará todas as coisas que foram perdidas na grande catástrofe. Sim, Deus foi fiel à promessa que fez a Abraão, e por meio de seus descendentes, Jesus de Nazaré, está abençoando o mundo todo, tal como havia dito. Multidões incontáveis de pessoas abraçaram a esta mensagem de esperança, alegria e vida, e eles, por sua vez, têm espalhado a outros. Quase 2000 anos se passaram, e a mensagem da salvação de Deus continua a ressoar em todo o mundo. E agora chegou a você. Você pode ficar livre do medo. Sua vergonha pode ser apagada.
Seus pecados podem ser perdoados, sua falta de esperança pode desaparecer, seus conflitos podem ser resolvidos no nome do Salvador e do Senhor do céu e da terra, Jesus de Nazaré. Aquele que é perfeito, o sacrifício pelos nossos pecados, o que venceu a morte, o Senhor de tudo. Você está disposto a recebê-lo hoje como seu Senhor? Clame a Ele agora e confesse que Ele é seu Senhor e diga a outros sobre esta alegre notícia. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo